E é isso, galera. Conforme prometido, o Papo no Set está aqui no AI Experience 2025. A gente está transmitindo ao vivo aqui do Biotic, onde está acontecendo esse evento. E daqui a pouco a gente vai começar a receber os convidados. Tem alguma coisa em torno de 65, quase 70 convidados, trazendo novidades do mundo da inteligência artificial, assuntos super relevantes, muito bacanas. E se eu fosse você, ficava coladinho aí. Daqui a pouquinho a gente está trazendo a primeira entrevista. E é isso. Papo no Set, no AI Experience 2025. Vendi também. Que você vendeu? Agora eu estou ajudando, assim, estou dando palestra. Tá, você está na parte de mentoria. As pessoas investindo em startup. Entendi. Não, perfeito. Então hoje você não representa nenhuma empresa Não. diretamente. Ai, que maravilha. Nossa. Que sonho de consumo. E é engraçado que tem uns amigos que ficam falando, não, você vai fundar outra, você ainda está falando que eu estou errado. Não, você vai fundar outra. Como é que não, pode, você tá né? pensando pequeno. Eu falei, não, eu quero paz. Nossa senhora. O papo tá bom demais, mas peraí, deixa eu chamar o pessoal para entrar aqui, porque pô, o pessoal tem que participar disso aí, né? E é isso aí, galera. A gente está de volta aqui para o estúdio do Papo no Set, no AI Experience 2025, e a gente está recebendo agora um cara que a gente já está mapeando desde de manhã. A palestra foi de manhã, né? A gente mapeou ele desde de manhã para estar aqui conversando com a gente, que é o Juliano Dutra. O Juliano, ele é empreendedor, mentor, investidor, né? Já teve uma franquia do iFood, foi um dos fundadores da Gringo. E hoje ele trabalha, né, como a gente estava falando aqui agora há pouco, num mar de rosas, né, porque ele hoje é mentor, ele trabalha só realmente nessa parte de assessoria. Com vocês, Juliano Dutra. Brigadão pela tua presença. Obrigado, Lud, pelo convite. Espero aí que a gente possa trocar ideia legal aí. Vai ser, com certeza. Fala pra gente, como é que foi esse processo, né, de aquisição dessa franquia, como é que foi o teu trabalho dentro do iFood, como é que foi esse desligar, né? Dentro do iFood, na verdade não foi uma franquia, foi dentro da própria matriz. O que acontece? A minha empresa desenvolveu toda a tecnologia de um antecessor do iFood, chamado Disquicook, que era ainda bem arcaico, era por telefone, avisava por fax, rádio Nextel, uma doideira das antigas. Uhum. E daí precisava colocar tecnologia. Minha empresa colocou, daí a gente ficou próximo deles e criamos o iFood. Então, foi de uma... Dá para dizer que foi uma evolução desse antigo negócio chamado Disquicook. E deles manjavam muito de delivery, a gente de tecnologia, juntou esforço e criou algo completamente novo. Foi assim que a gente começou ali. E quando que você se desligou de tudo isso? Foi em 2018, eu vendi uma parte e saí da operação. Em 2019, vendi o resto e terminou. Então, uma jornada que no total durou uns 8 anos. Uhum. Hoje, o iFood é um case de sucesso. Dentro dessa filosofia nova de inteligência artificial, que é um conceito, apesar de, né, de ter o nascimento da inteligência artificial não é de agora, a gente sabe disso, mas esse boom, né, essa modinha, esse hype, ele vem de pouco tempo para cá. Como é que o iFood está lidando com essa coisa? Né? A gente está falando de iFood porque é o teu case, não diria de sucesso, mas é o case mais atual, digamos assim. Como é que o iFood está lidando com essa coisa da inteligência artificial? Ele já faz uso disso para divulgação da marca? Como é que está isso aí? A inteligência artificial, eu lembro que ela surgiu como um tema num planejamento estratégico de 2016, mais ou menos. Então, já tem quase 10 anos lá dentro. No começo não foi nada fácil. Então, a gente fez um investimento razoável num time de IA e não dava resultado. Porque ainda era muito teórico naquela época e ninguém sabia o que estava fazendo. Então, eu lembro que no planejamento, uma das grandes frustrações nossa é estar fazendo um investimento grande, mas não estar tendo retorno. Daí, com o A gente está falando de que ano, desculpa? Foi 2016, 2017. E usando não essa AI de hoje, que é a AI generativa. Era outro modelo de AI. Daí, o que a gente fez? A gente começou a avançar, por exemplo, na linha de recomendar cardápio. O que você come baseado no seu histórico, o que pode fazer sentido? A gente começou a fazer predição de motoboy. Então, dado o movimento, eu preciso ter tantos motoboys numa dada região. Ou a gente começou a fazer predição de preço do motoboy. Dado que está muito aquecido, eu preciso aumentar o preço. Então, é muito mais preditivo. Uhum. Era outro tipo de AI, não era tão conversacional, tão inteligente, entre aspas, como a de hoje. Mas, a partir de vários IAs, a gente foi ganhando muita eficiência. Eficiência logística, eficiência em vendas, eficiência de atendimento, resolução de problemas. E daí, obviamente, à medida que a IA generativa foi se tornando mais robusta, foram criando novos grupos de trabalho e dobrando a aposta em cima disso. Mas dá para dizer que os projetos de hoje são continuidades dos projetos daquela época.
é que muita coisa não era possível de executar. Uhum, A tecnologia ainda era muito rudimentar. uhum. Hoje em dia, já tem um tempo que eu tô longe, eu acompanho mais a parte, com amigos que ainda estão lá, mas hoje em dia já está em outro nível. E na prática eles fazem uso da inteligência artificial para divulgação, para gerar peças publicitárias e tal? Como é que tá funcionando isso? Eu não sei do lado de marketing, mas o que eu sei é que, assim, do ponto de vista de produto, o estado da arte de um produto ele ser personalizado para o usuário. Estado Uhum, da arte. Então é você entrar lá, Lud, você, dado sua cidade, seu hábito de consumo, o ticket que você consome, ter um cardápio o mais próximo possível daquilo que faz entendi. sentido para ti. Então, personalização, de um modo geral, é um tema alto. Outro tema também muito forte é eficiência. Eficiência de processos, logística, seja o que for. Assim, a AI pode transformar muita eficiência, de modo geral. Obviamente, eficiência no time de marketing, que pode Uhum. fazer peças publicitárias, fazer e-mails, ads, enfim, as mídias, né, podem ser programadas assim. Mas o que eu mais apontaria é esse lado da personalização, porque é uma tendência que a gente sempre perseguiu, mas com as tecnologias daquela época não era possível. Uhum. E você como mentor, né, como investidor, quais são as áreas que você enxerga um potencial muito maior de disrupção, digamos assim? Dentro do universo de AI, tem uma coisa que está acontecendo que é. O conceito chama Vertical AI. Uhum, E qual que é o conceito de um modo macro? Imagina que, vou pegar os restaurantes. Os restaurantes têm um monte de função administrativa. Por exemplo, ele tem que comprar insumo, ele pode fazer propaganda, ele pode, uma vez que atraiu a propaganda, atender o cliente no WhatsApp. Então, ele tem um monte de funções administrativas, comerciais, de marketing, de compras, etc., que precisam de pessoas. O restaurante ele não tem orçamento e nem time de tecnologia para investir em AI, uhum, porque eles não são empresas muito robustas. Em sim. geral, são empresas mais operacionais. Então, o que vai acontecer? Uma empresa vai organizar ferramentas de AI para restaurante que resolvem várias dores e vai vender para ele. Uhum, Então, esse conceito do vertical AI, então, seria uma suíte, um conjunto de ferramentas que vão automatizar a vida de uma dada vertical. Daí vai surgir alguém fazendo vertical AI para restaurante, para médico, para hospital, para todas as áreas, para todos os nichos possíveis. uhum. Essa é uma área que tende a ser muito forte, porque uma vez que o restaurante não vai conseguir criar a própria tecnologia, ele vai contratar de alguém. Você presta mentoria também para startups de AI, né? Sim, de todo tipo, toda startup. O que você traz de experiência no caso desses cases, né, de iFood e gringo, e que te estimula, na verdade, a desenvolver esse trabalho junto às startups? Um dos pontos é, assim, independente da tecnologia, porque eu já passei muitas ondas, né? Já passei da pré-internet, internet, aplicativo, agora vem AI. Sempre gira em torno de você resolver uma dor relevante em um mercado grande. Uhum, Então, a tecnologia é um meio para viabilizar isso, resolver um problema relevante. O ponto de destaque da AI é que tem sido viável construir protótipos muito mais rápido e barato. tá. Então, antes era demorado para testar, precisava de muito dinheiro. Então, antes você tinha que levantar muito dinheiro para testar, hoje não precisa mais. Essa é uma grande diferença. Outro ponto que aí é um ponto mais de observação, de cuidado que eu falo com os empreendedores, é que tem um monte de tese de empresa de AI que vai ser atropelada pela própria OpenAI. Uhum, Esse é o maior problema. O cara cria uma disrupção, fala assim, vou resolver tal coisa. Mas a própria OpenAI avança dia após dia. tá. E ela vai passando por cima dessas empresas. Um exemplo disso surgiram várias empresas fazendo código, ajudando o desenvolvedor a fazer código. Uhum, Mas a própria OpenAI, Perplexity, com Cloud e o próprio Google, eles têm as ferramentas dele de geração de código. Então é louco, porque eles geram a infraestrutura para as empresas de AI que fazem código, mas eles têm a própria AI de código. Então ele é fornecedor e concorrente ao mesmo tempo. entendi. Isso tende a dar errado, porque uma vez que a pessoa é dona da plataforma, ela tem acessos privilegiados à informação e tem acesso antecipado.
Então é questão de tempo para algumas AIs serem atropeladas por Uhum. conta disso. Do que você sente mais falta, na verdade? O que você acha? Seria muita pretensão a gente né, querer saber aonde a AI erra, né? Onde é que ela está errada. Mas do que você sente falta, na verdade, para a aplicabilidade do teu trabalho, digamos assim? Tem um ponto que a AI erra, e é um ponto que está sendo muito trabalhado, são as alucinações. Que na maior parte das vezes o que a AI propõe faz sentido, está conectado, tem lógica. Uhum. Mas não raro ela dá uma alucinada, que ela dá uma resposta que não faz sentido nenhum. Nenhum. E tem se trabalhado muito nisso, em mecanismos anti-alucinação. Uhum. Isso certamente vai ser importante para levar a AI para outro nível. Vou te dizer o porquê. Imagina que você tem um atendimento de companhia aérea usando AI. A depender da alucinação, isso pode criar um problema jurídico para a empresa. Tá. Ela pode vender uma passagem que não existe, ela pode dar uma informação errada, ela pode criar um problema que depois o cliente vai printar e vai falar, ó, foram Uhum. vocês que me falaram isso. Uhum. Então, a alucinação, ela limita a aplicabilidade em alguns mercados. Pensa na área médica. Era exatamente o que eu ia falar agora. Que a gente está falando de números, né? Ok, você errou um planejamento de um voo e tal, não sei o quê, vendeu uma quantidade de passagens maior e tal. Isso é um problema totalmente administrável. Uma questão médica, não. Na área médica, até a OpenAI recentemente falou que eles limitaram ela, né, para não resolver alguns tipos de tema, dentre Uhum. eles médico, que as pessoas estavam usando como Para tomada de se decisão, né? fosse um clínico geral para Sim. tomar decisão ali e não é robusta o suficiente para isso. Então, Uhum. eles voltaram atrás em relação a temas jurídicos, médicos e um outro Entendi. recentemente. Como é que você acha que está o investimento aqui no Brasil nessa área? Tanto na parte educacional quanto até na parte operacional também. Na educacional eu tenho visto avanços. É normal, porque qualquer mercado novo que está na hype, a pessoa, Todo assim, mundo apoia, todo mundo vai querer ganhar dinheiro. claro. Então, quem trabalha com educação de negócios enveredou para isso. Então, tem muita gente fazendo treinamento, não que todos sejam bons, eu conheço Uhum. alguns bons treinamentos nessa direção, embora a maior parte não seja. Uhum. Então, a parte de educação, ela naturalmente está avançando rápido. Do ponto de vista de investimento, o que eu vejo é um certo receio dos fundos em distinguir se aquela tese vai sobreviver ao futuro, Tá. se ela não vai ser atropelada pelas AI Uhum. generativas, pelas Uhum. próprias AIs. Então, eu sinto um pouco de desconforto. A primeira vez que eu entendi isso foi quando um amigo meu me mostrou um projeto de AI há muito tempo, assim, acho que 3 anos, estava começando. Eu olhei e achei aquilo fantástico, achei impressionante. E ele tinha crescido de um faturamento do nada para R$ 300 mil por mês. E daí, quando eu vi aquilo, eu falei, isso aqui é impressionante. Fui estudar e percebi que aquilo poderia ser uma armadilha, porque o avanço da própria OpenAI poderia matar aquilo. Uhum. Esse foi o motivo que eu não investi, mas eu estudei bastante o mercado, falei, não vou investir por causa disso. E depois acabou acontecendo isso. Essa empresa que chegou a faturar 300 mil, a última vez que eu vi, ela estava faturando 100 e ela já estava abaixo do ponto de equilíbrio. Uhum. Então, uma empresa que estava gerando caixa começou a gerar prejuízo. Caramba. Então, e tudo isso em pouquíssimo tempo. Era o que eu ia perguntar. No espaço de quanto tempo? Pouco, né? O ciclo total, isso tem 3 anos, mas entre a ascensão e queda foi menos de 2 anos, 1 ano e Que meio. isso, vertiginoso. É. Caramba. E em termos de apoio governamental, a gente está na -1. O que eu tenho visto é que o governo está tentando ainda entender regulamentação, está tentando entender boas práticas, Uhum. limites da AI, um nível mais de regras do jogo, e faz Uhum. sentido. Do ponto de vista de apoio financeiro, eu não sei se é necessário, porque todo o setor que está em evidência naturalmente atrai capital. Tá. Então, o capital é natural. Uhum. E tem bastante investimento à disposição no Brasil para startup, muito, muito mesmo, porque na pré-pandemia não, na época da pandemia se levantou muito capital. E esse capital, ele está à disposição para ser investido até hoje. Então, dinheiro não falta, se a ideia for Uhum. boa. Você, obviamente, enquanto mentor, você está bem alinhado com essa questão educacional, digamos assim, né? Isso. A gente está no caminho certo com relação à formação de novos heads aí para tocar esse negócio? Bem pouco. Aquilo que eu comentei contigo, embora muita gente esteja investindo em educação,
tem muita coisa rasa. Mas também é normal, porque se você for ver, as pessoas estão saindo da total ignorância para um primeiro nível. Mas tem alguns poucos treinamentos que são mais profundos. O que eu acredito que a gente vai ter que mudar enquanto sociedade é o entendimento de como a AI se encaixa no mercado de trabalho. Uhum. Porque a essência, as pessoas estão vendo assim, a AI vai substituir o trabalho. Mas mais do que isso, a AI ela é um instrumento que potencializa o trabalho humano. Uhum. Então, as pessoas vão ter que aprender a gerir agentes. Então, você imagina que eu tenho um agente de AI que resolve um problema. Eu tenho 20, 30, 50 agentes. Alguém precisa ser capaz de entender esse agente e ir melhorando ele. Claro. E eu escutei uma coisa recentemente de um amigo que é muito bom no tema, que ele falou, o advogado, o foco principal dele não vai ser advogar, ele vai gerenciar robôs jurídicos. Uhum. Então, ele vai ter que entender um pouco de agente, vai ter que entender da área jurídica, porque é ele que vai conseguir calibrar Claro. se o robô está alucinando, se o robô está indo para a direção certa. Então, todos nós, de alguma forma, vamos gerenciar robôs. E daí, uma brincadeira que a galera fala a gente vai migrar da época em que a gente geria pessoas para gerir robôs. Uhum. E tem uma doideira por trás disso, que é os robôs gerindo as pessoas, de outro lado. Exato. Porque imagina uma AI que precisa fazer uma função que precisa de um humano. Vou dar um exemplo bobo aqui. Imagina que a AI precisa que alguém vá no cartório. Então, ela pode, eventualmente, dar uma ordem para alguém. Vai no cartório. Então, embora o ser humano vai ser o gestor de agentes, não duvidaria que os agentes também vão dar ordens em humanos. Uhum. Então, elas vão estar no meio da cadeia. Claro. Aí eu te pergunto, como é que o Juliano vê isso aí? Um receio, um otimismo? Do ponto de vista de emprego, eu vejo com pessimismo, porque eu acho que as pessoas não vão se capacitar a tempo. É uma mudança muito rápida. Uhum. As outras revoluções humanas, elas levaram décadas. Você pega a Revolução Industrial, a revolução que a escrita trouxe, todas as revoluções, elas levaram muito tempo. Uhum. A do carvão, né, que é a industrial. Agora, qual que é o ponto? Mesmo da internet, não foi tão rápida. Agora, essa está sendo extremamente veloz. Isso dificulta como que as pessoas vão rapidamente se adaptar. Uhum. Então, o que eu acho que vai acontecer é que vão ter empresas com níveis muito diferentes. Claro. Algumas empresas vão estar muito eficientes e outras não. Essas muito eficientes, elas vão conseguir capturar valor. E, de alguma forma, elas vão comprar as ineficientes. Uhum. Então, vai gerar muita consolidação. Porque ou ela compra ou ela mata essa ineficiente. Claro. Então, existe uma tendência à concentração. Isso é um perigo. Que o mercado a gente está já falando de monopólio aí. o mercado já é meio concentrado, a tendência, olhando por essa ótica, é ficar mais concentrado ainda. Uhum. Agora, existem forças contrárias. Vou dar um exemplo que mostra uma luz no fim do túnel. Eu tenho um grupo de empresas de tecnologia e uma das coisas que ela faz é aplicativo. Para fazer um aplicativo antes custava R$300 mil, mais ou menos. Um aplicativo X era mais ou menos um ano, R$300 mil. Hoje dá para fazer em 3 meses e R$50 mil. Então, o que isso proporcionou? A democratização do acesso a fazer aplicativo. Tá. Essa minha empresa está vendo empresas que antes não conseguiam fazer aplicativo fazer. Mudou o perfil do cliente. Uhum. Antes eram médias e grandes empresas. Agora está começando a aparecer alguns pequenos, porque o orçamento cabe no bolso dele. Entendi. Então, ó que doido. Ao mesmo tempo que algumas empresas vão liberar gente, porque elas vão se tornar eficientes, abre um espaço para a pequena contratar essas pessoas. Porque abaixou muito o custo de execução. Quer dizer, talvez eu não tenha entendido muito bem aonde está a vantagem desse processo. Aqui, só para deixar mais claro, eu falei mais do emprego na área de tecnologia. Tá. Na área de tecnologia, você vai precisar de menos desenvolvedores nas médias e grandes empresas, porque está se automatizando muito. Sim. Mas vai precisar de muito desenvolvedor para resolver essa dor da pequena, que agora passa a poder comprar. Uhum. Porque a pequena empresa vai contratar agentes, vai fazer softwares, etc., porque antes ela não conseguia. Mas então, elas vão sobreviver? Essa é a minha dúvida. Aí tem até a gente estava falando sobre isso agora há pouco, eu vejo 2 grandes grupos. Existem alguns mercados que já são muito consolidados. Vamos pegar um exemplo, o mercado de combustível, tem poucos players, de distribuidoras, tem poucos players.
Imagina que uma delas fica muito eficiente em relação à outra. Isso vai gerar uma distorção tal Claro, que uma delas vai comprar a outra ou quebrar. perfeito. Agora, existem muitos mercados que são pulverizados. Por exemplo, o mercado de desenvolvimento de aplicativo. Ele não é um mercado concentrado. No Brasil, arriscaria dizer que tem centenas de milhares de empresas que fazem isso. Tá. Então, ele é muito pulverizado. Então, mesmo que uma empresa fique muito eficiente, ainda assim, por ser um mercado muito local, de relacionamento, de baixa escala, ela não tem poder de sair quebrando todo mundo Tá. e de sair monopolizando. Então, em outras palavras, mercados que são mais oligopólios vão se tornar monopólios. Agora, mercados que são pulverizados, eu acredito que eles vão continuar pulverizados. Sim, mas sobrevivendo, né, digamos assim. Bom. Dentro dessa tua área de mentoria, o que você acha mais fascinante? Que é uma área que vou falar uma coisa mexe com os desafios, né? Eu vou falar uma coisa que pode parecer contraintuitivo, mas a coisa mais legal de ensinar é aprender. Sempre, né? Porque o que acontece é que cada mentorado tem uma realidade empresarial, tem um mercado, tem um grupo de colaboradores, tem uma cidade, tem uma dinâmica. Perfeito. E é muito legal aprender essas particularidades, porque a grande inovação está em você levar uma coisa de um lado para o outro. Então, aquilo que você aprendeu num setor, se você leva para o outro, vira inovação. Isso eu aprendi muito quando eu comecei a estourar bolhas, porque eu sou do mundo da startup, mas eu comecei a participar de outros grupos. Tá. Marketing digital, de criptomoedas, de blockchain, de vários outros. E daí o que eu percebi que o modelo mental é bem diferente de cada grupo. E quando você pega o modelo de um e leva para o outro, isso vira uma inovação. Então, resumidamente, tem uma oportunidade, sendo mentor, de você enxergar múltiplos cenários e levar um conhecimento de um lado para o outro. E você estima que a gente ainda está dentro dessa bolha toda que foi criada, né? Esse hype todo de inteligência artificial. Sim. Você acha que isso aí dura quanto tempo ainda? Tem linhas e linhas, né? Tem gente que acha que vai estourar uma bolha e existem alguns indícios disso, porque as empresas ancoradas em AI estão muito valorizadas e talvez não seja proporcional ao que elas vão entregar. Mas se você olha para as grandes revoluções, e é como eu prefiro acreditar que a gente está só no começo. Eu também acho. Eu vivi muito o começo da internet. Quando eu tinha 16 anos, a internet chegou no Brasil, eu abri uma empresa e eu vivi isso. E o que acontece no começo é que a tecnologia ela é desacreditada, as pessoas pegam os pontos fracos dela para justificar por que ela não vai dar certo, mas ela vai amadurecer. Mas ao longo desse processo, a internet aconteceu isso, teve a bolha das .com. Porque existe um excesso de otimismo de curto prazo. E precisa de um tempo para amadurecer as coisas. E eu não estou nem falando da tecnologia, estou falando das pessoas. Uma das coisas que para mim ficou muito claro é que mais do que a tecnologia são as pessoas que vão ser o gargalo da IA. Porque quanto tempo vai levar para as pessoas se habituar com o conceito de AI first? Quanto tempo vai levar para as pessoas se habituarem que elas vão gerir agentes e não colaboradores? Então, a resistência ao movimento não é tecnológica, é humana. E por isso vai levar um pouco mais de tempo. Em alguns mercados vão agir mais rápido porque um concorrente vai fazer e vai empurrar todo mundo. Claro. Mas outros vão demorar bastante. Vão ficar mais na zona de conforto por um tempo. Então, é como eu imagino. E essa questão de estar na zona de conforto não é uma coisa que seja inerente à própria aplicação da inteligência artificial? Tipo, deixa que ela resolve? Depende da perspectiva, porque se você for olhar naquilo que eu falei no começo, as pessoas vão ter que aprender a gerir agentes. Então, assim como dá trabalho gerir pessoas, dá trabalho gerir agentes. Talvez muito mais até, né? Porque você vai ter que melhorar ele, você vai ter que ir melhorando gradativamente, você vai ter que entender os pontos de falha para consertar. Às vezes você vai ter que criar um outro agente para controlar aquele agente, porque muitas vezes você vai precisar de múltiplos agentes, um faz e o outro valida. Sim. Então, é um trabalho de formiguinha, em que você vai melhorando gradativamente os agentes ao longo do tempo até que eles consigam ser autossuficientes. E se você for pensar, o mercado é dinâmico, porque as dores dos usuários mudam, as demandas, né?
o concorrente está em movimento, então assim, ele não é ele é um ambiente multifatorial em movimento. Então você não vai fazer um agente, pronto, agora não precisa mais trabalhar e pronto, acabou. Você vai ir mudando continuamente. Sobre emprego, tem um parênteses que eu queria abrir, que é uma coisa que eu acredito muito. O ser humano tem uma capacidade de criar empregos onde menos se pode imaginar. Eu vou dar um exemplo que pode soar maluco, mas eu acredito bastante. O metaverso pode ser um grande lugar de geração de emprego. Porque dentro do metaverso é possível você criar o mundo como ele era há 20 anos atrás. Você pode ter um mercadinho e vai ter um vendedor lá dentro. Você pode criar uma estrutura que é uma espécie de jogo, mas que as pessoas vão desempenhar papéis lá dentro e ganhar recompensas. Isso parece maluco, mas já existiu, que foi diria, um grande experimento social. Uma empresa foi um grande experimento social nos anos 2005, mais ou menos, que foi o Second Life. Tá. O Second Life ele foi uma amostra do que, na minha visão, está por vir. Lá dentro, citando um exemplo rápido, as pessoas compravam uma ilha e loteavam ela em terrenos maiores e vendiam esses terrenos. E esse loteador ganhava dinheiro. Daí o cara pegava um lote e ele criava terrenos menores e fazia um condomínio e ganhava dinheiro. Daí o cara comprava o terreno e construía uma casa. Esse cara ganhava dinheiro como um construtor. Olha. Daí depois surgiu uma bolsa de valores. E as pessoas, essa incorporadora, construtora, não precisava ter a minha, eu podia investir em uma construtora lá de dentro. Tal como a bolsa de valores, surgiu uma bolsa lá dentro. Então surgiu toda uma economia. E muita gente ganhou dinheiro lá dentro. Ganhou dinheiro real. Agora, uma das coisas que pouca gente lembra é que o Second Life implodiu por falta de governança. Surgiram bancos lá dentro, e esses bancos eram pirâmides financeiras, e daí quando esses caras sacaram o dinheiro, implodiu a economia do Second Life. Então, ela era uma economia exponencial, super vibrante, e de uma hora para outra implodiu. Isso mostra, inclusive, uma coisa, assim, eu sou libertário, mas eu entendi o valor da regulamentação. Sim. Que eu acreditava, assim, o mercado se reajusta e tal, mas não é assim. Não. Porque existem alguns níveis de controle que o governo precisa ter, em nível de agência, em nível de regulamentação, que se você não controlar, o ser humano se autodestrói. Isso rapidamente, né? Enquanto mentor, né, enquanto investidor também, você conseguiria dizer para mim assim, qual é o nicho infalível? Infalível é uma palavra fortíssima, né? Mas qual é a tacada certeira no mundo dos negócios atualmente? Um deles, para startups, são os SaaS, Software as a Service. Por quê? É possível fazer um SaaS bem barato e ele é um software que gera recorrência. Então, você vai fazer um software que resolve alguma dor de uma empresa. Por exemplo, eu vou fazer a gestão dos seus ativos. Você vai ser um software que vai gerir patrimônio. Tá. Você cobra lá X reais por mês e você vai ter um grupo de assinantes ali. Então, é relativamente fácil de fazer, é relativamente barato de divulgar e você gera uma coisa que é poderosíssima, que é recorrência. Você não precisa vender todo mês. Se você fizer um bom serviço e mantiver os clientes, você vai ter receita garantida. Então, o SaaS ele é um dos modelos de negócio mais seguros que existem para fazer quando se trata de startup. Qual é o outro lado da moeda? De outro lado, essas startups elas não costumam ter valuations tão grandes. O iFood, quando eu saí, valia 5 bilhões. E o Gringo, quando eu saí, valia 1 bilhão. As duas são marcas B2C. São marcas para o consumidor final. E elas carregam um grande ativo nelas, que é a própria marca. Agora, no B2B, a marca não importa tanto. Ela não tem o mesmo valor. Então, uma startup B2B como essa que eu te falei, é mais para ela valer algumas dezenas de milhões. Tá. Ela não é uma empresa que vai valer centenas e muito menos bilhões. Bilhões. Exato. Então, o mais garantido gera menos retorno. Tal como no mercado financeiro, risco-retorno. O que é o mais arriscado? É o B2C. E o que dá mais retorno? O B2C. O que é o menos arriscado? O SaaS. E o que dá menos retorno? O SaaS. Então, é como se fosse a renda fixa das startups. Entendi. Né? Vou te levantar uma questão aqui agora. Dentro da área da cultura, que é a minha área,
O que você enxerga de possibilidade de haver, não sei, algum tipo de criação de algum mecanismo, né, para que a gente não dependa única e exclusivamente do governo, né, de apoio, de lei de incentivo e tal? Existe algum mecanismo que a gente pudesse fazer com que a cultura sobrevivesse ou florescesse dentro dessa mentalidade de criação de startup, como é que você vê isso? Tem um lado que eu acho que ainda é pouco explorado, que é o da tokenização das coisas. A tokenização ela começou com as criptomoedas e depois ela, por exemplo, agora está muito forte no mercado imobiliário. Uhum. E eu acredito que ela vai entrar fortemente no esporte e cultura. Como? Só explicar primeiro o conceito da tokenização, né? Você tokeniza uma casa e ao invés de você vender, hoje você vende a casa inteira, é tudo ou nada. Ou você não vende ou vende, Uhum. 100% dela. No conceito da tokenização, você quebra uma casa, por exemplo, em 100 partes. E eu posso ser dono de 10, você de 20, outra pessoa de 30, e eu posso vender para ti, você vender para mim, a gente vender para outra pessoa. E existem regras de governança que dizem o que fazer com a casa. Então, a menos que alguém tenha 50%, esse imóvel vai ser alugado. Tá. Se alguém tiver mais de 50%, ele pode morar lá e pagar os outros 50% na forma de aluguel, como se ele tivesse uma preferência. Então, você cria uma regra. Explicado isso, você pode tokenizar um atleta. Existem pilotos de corrida que tokenizaram a carreira deles. Então, imagina que um piloto vai ter 100% de ganho. Ele pode vender 10, 20% dos ganhos futuros dele para quem quiser. E isso já aconteceu. Então, é como se você virasse um microempresário. Tá. Assim, não tem o empresário do futebol? É para poucos. Uhum. Mas nesse modelo tokenizado, eu posso comprar uma cota de um atleta que eu acredito, seja para apoiar ele ou porque eu acredito financeiramente que vai dar lucro. Entendi. Isso também pode ser usado no mercado da arte. As pessoas poderiam tokenizar grandes obras. Então, vai fazer um filme, ao invés do filme ter um único estúdio ali que vai fazer, você pode tokenizar ele e as pessoas entrarem nele com viés de apoio e financeiro. Alguns vão entrar pelo simples apoio. Eu vou entrar porque eu acredito nessa mensagem, eu quero que ela vá para frente. Mas muitos vão entrar pelo retorno financeiro. Aí o importante, e aí você manja muito mais de arte do que eu, tem aquela arte que ela vai ter mais apelo popular. Sim. E ela vai trazer mais retorno financeiro e essa lógica que eu te falei tem mais Totalmente aplicabilidade. aplicável. Mas nem toda a arte tem alcance popular. Uhum. E aí eu não saberia te dizer como que ela... Mas já existe hoje alguma startup que trabalhe nesse rumo? Já existe um mecanismo como esse que facilite a vida das pessoas? De tokenização existe. Existem plataformas... Quem que está puxando essa tendência? São as exchanges de criptomoeda. Vários exchanges, estilo mercado de Bitcoin, Brasil Bitcoin, esses caras eles estão criando mecanismos para tokenizar empresa, atleta, personalidade, seja o que for. Você pode tokenizar o seu gato, se você quiser. Caramba. E o ponto inicialmente a galera está tokenizando mais imóveis e negócios. Uhum. Porque são itens de valor maior Sim. e valor mais tangível. Uhum. Agora, quando você fala de um atleta, o valor já é mais intangível. Você fala de um artista, também é mais intangível. Muito se fala também em tokenizar a arte. Imagina que você tem um quadro, um quadro vale 50 milhões de dólares. Quantos podem ter investimento nisso? Poucos. Agora, se você pegar esse quadro e fracionar ele em 1 milhão de cotas, daí você pode ter várias pessoas investindo naquele quadro. Mas qual seria a vantagem para essa pessoa dentro do mercado da arte, por exemplo? A pessoa está investindo ali, né, comprando essa cota, por exemplo, porque a valorização seria tão absurda assim que se tornasse um negócio rentável e atraente? Não sei. Você está falando o dono da obra porque ele faria isso? Sim. O ponto da tokenização ele tem muito a ver com o conceito de liquidez. Porque o que acontece? Quando você compra uma obra dessa, você não consegue vender da noite para o dia. Sim, claro. Agora, se você tiver cotas, você consegue. Ah, tá. Você negocia as cotas pelo valor que você quiser, entendi. O legal do mercado de tokenização é, além de democratizar o acesso àquele ativo, porque você fracionou ele, você também cria um mercado secundário. Porque imagina que você comprou, você investiu em um atleta
mas o seu momento de vida não faz mais sentido. Você está precisando desse dinheiro para comprar uma casa. Uhum. Ou já deu o retorno esperado, já chegou onde você queria. Você pode vender para outra pessoa. Entendi. Tal como na Bolsa de Valores. Uhum. Você entrou, chegou num dado momento, ou porque você precisa do dinheiro, ou porque já teve o resultado, você vende. Entendi. E outra pessoa assume o seu papel. E existe hoje uma plataforma que você possa, por exemplo, cadastrar um projeto? O cara é um produtor de cinema, por exemplo, ele tem um projeto de um filme, né, e está em captação. Existe esse... Hoje, a tokenização ela tá mais focada em ativos de maior valor por hora. Uhum. O que eu estou te falando é uma tendência. Tá. Essas plataformas que eu comentei de exchange, você tem que submeter um projeto, ele vai fazer uma análise, vai ver se você é sério, vai ver se tem lastro, vai ver um monte de coisa para liberar você para vender. Uhum. Porque alguém tem que validar. Porque senão vira espaço farto para fraude. Claro. Eu começo a vender uma casa que não existe, uma Uhum. empresa que não existe, simular dados financeiros da minha empresa, etc. Sim. Então, alguém precisa auditar. Isso é caro. Então, alguém tem que auditar tudo que é tokenizado hoje. É provável que a gente vá entrar numa nova fase onde a tokenização ela vai ser mais simples e eventualmente a própria pessoa tomando risco. Uhum. Estou tokenizando aqui tal artigo, quer, não quer. As NFTs, que ficaram famosas um tempo atrás, eram um pouco disso. Qualquer um podia tokenizar. Uhum. Você pegava uma imagem, uma foto da sua família e vou tokenizar ela. E alguns objetos tiveram uma hype grande e valorizaram bastante, outros menos. Uhum. Mas a NFT, para mim, ela entra muito mais numa lógica especulativa. Entendi. Que não é tanto que eu estou falando agora. O que eu estou falando é muito mais uma tokenização com lastro real. Por trás tem uma obra de arte, tem a receita tem um objeto tangível, vendável. Tem as receitas de um atleta, as receitas de um artista, Uhum. assim por diante. Entendi. O Juliano já passou por, né, empresas pesadas, fortíssimas e tal, e hoje está mais na área de mentoria, né? Você se vê fundando uma nova empresa? Você tem essa expectativa, tem esse desejo? Olha, isso aí eu ponho na mão de Deus, mas eu vou te falar que a tendência é que não. Mas só para você entender o histórico, quando eu vendi a participação no iFood ali, terminei vender em 2019, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou mais criar nada. Uhum. Vou ficar de investidor, mentor, essa é a minha vida. Mas deu lá 2 anos, 1 ano e pouco, eu encontrei a galera que viriam a ser os fundadores comigo do Gringo. Uhum. Eu vou falar que juntou tanta variável a favor. Foi na época da pandemia que a gente lançou. Múltiplas variáveis se alinharam para que o projeto fizesse sentido e eu caísse de cabeça. Então, não fazia sentido, mas eu criei o Gringo e deu super certo. Hoje, a minha resposta é não faz sentido. Entendi. Mas eu prefiro colocar na mão de Deus e pode ser que algum projeto se conecte muito com o meu propósito, Uhum. com o que eu quero da minha vida e que eu entre. Mas hoje não é o teu ideal de vida. Porque hoje eu tenho compartilhado muito conteúdo na internet, eu tenho dado palestras, eu tenho mentorado, e o que realmente me move hoje é compartilhar o que eu aprendi. Uhum. Eu acredito que o Brasil, do ponto de vista de tecnologia, poderia ser muito maior do que é. Sim, acredito também. O Brasil poderia ser um Israel. Uhum. Só que a gente está muito mais para um país irrelevante em tecnologia. E por que eu tenho convicção de que a gente poderia ser grande? A gente tem gente capacitada no Brasil, a gente tem um país rico, embora desigual, muito rico, a gente tem talentos muito grandes, a gente tem um ecossistema relativamente forte. Claro. Já tem fundos de investimento, startups que deram certo, tem incubadora, aceleradora, mas por incrível que pareça, o que na minha visão falta é destravar um pouco mais a mente do brasileiro. Uhum. O Brasil como um todo, eu vejo que ele tem alguns problemas culturais. Ele tem um problema da síndrome de vira-lata, Isso é absurdo. que a gente se vê como inferior aos americanos, aos europeus e tal. E é interessante que agora a gente vê o Nubank indo para os Estados Unidos e anota aí, vai dar certo. Porque o sistema bancário americano é uma porcaria. Quem já criou conta aí num banco americano sabe do que eu estou falando. É muito mal. Qualquer banco brasileiro dá de 10-0 em qualquer banco americano. Uhum. A experiência de abrir uma conta, de gerir a sua conta é trágica. Então, eu acredito que a síndrome de vira-lata é um deles, mas também pega muito o nosso povo a lei de Gerson também.
que é Isso é... o jeitinho brasileiro. Sim. Por que eu falo isso? O brasileiro é muito criativo. Só que ele, Mais até, né? por falta de princípios e valores, usa a criatividade para o caminho errado. Uhum. Você já imaginou? A gente sabe de várias criatividades que rolaram no Brasil para o mal. E se essa criatividade toda estiver canalizada para o bem? Então, Sem eu acho dúvida. que ainda tem espaço para reverter a identidade cultural brasileira. E dentro da área de tecnologia, isso é possível, talvez com mais facilidade, porque é uma comunidade forte, ativa, as pessoas elas são relativamente sofisticadas. Então, assim, por algum lugar vai ter que começar. Uhum. As pessoas vão ter que E expandir a mudar mente. esse mindset de repente. E olha como isso é forte. Quando a gente criou o iFood, a gente quase quebrou ele. A criação dele foi em 2010 para 11 e mais ou menos 2013 a gente estava quebrado. Teve que demitir 65% do time, não estava conseguindo crescer, estava dando tudo errado. Daí entrou um investidor que é um veterano meu da Unicamp, o Fabrício. E ele, muito mais do que o dinheiro, ele trouxe uma visão grande para a gente. Uhum. Então, mesmo a gente sendo empreendedores, com muito tempo de experiência, a nossa mentalidade ainda era pequena. A gente ainda estava enxergando muito aquém do que o iFood poderia ser. Uhum. E quando você enxerga as coisas menor do que elas são, você investe menos do que deveria e você não concretiza o futuro que você visualizou. Potencializa o desenvolvimento. Resumidamente, primeiro tem que acontecer na mente. Uhum. Se na sua cabeça o iFood não for grande, no mundo real não vai virar. E a gente percebeu isso na prática. Daí colocamos uma visão grande, planejamento estratégico e a partir daí a empresa se alavancou. Interessantíssimo, porque não foi o dinheiro que mudou o iFood. Uhum. Foi a mentalidade. Não foi alguém novo, entrou. Não, foi a mentalidade e o planejamento inspirados por um mentor, que foi o Fabrício na época. Hoje em dia, então, o potencial de risco é bem menor, né? Baseado até nos cases, né, de sucesso, né? O potencial de falha na trajetória minimizou bastante, né? Eu gostaria de dizer que sim, mas não a resposta, eu vou te explicar o porquê. É mesmo? É porque, embora, sob uma perspectiva técnica, você tem pessoas melhores, você tem mais dinheiro e você tem mais técnicas para que a startup não quebre. Uhum. Isso quanto a isso você está certo. Então, se a pessoa fizer o arroz com feijão, diminui muito a probabilidade. Mas aonde que está o risco? A startup está tentando ler o futuro e você não consegue garantir o futuro. Claro. Então, até estava falando com um pessoal aqui que nos Estados Unidos, uma grande vantagem que eles têm lá é que eles têm um mercado de investimento tão robusto que eles são capazes de investir pesado em uma ideia com 5% de probabilidade de sucesso. Que isso? E eles estavam falando que esse, inclusive, é o maior diferencial competitivo do Vale do Silício. Em nenhum outro lugar no mundo existe capital de risco que toma esse nível de risco. E por que a conta fecha? Vamos fazer uma matemática simples. Imagina que só tem 5% de probabilidade daquela empresa dar certo. Então, ele precisa investir em 20 startups para que, estatisticamente, uma delas dê certo. E o que acontece? Nos Estados Unidos, os fundos têm essa mentalidade de diluir em 10 a 20 teses para que uma delas dê retorno. Uhum. E se as outras 19 quebrar, tudo bem, faz parte do jogo. Sim. Então, eles já entram sabendo que é um jogo que a estatística individual joga contra. Então, por isso que 19 vão quebrar para surgir uma empresa fantástica. Só que faz parte do jogo. Porque imagina que uma delas vai fazer uma leitura de mercado. Vou dar um exemplo real. O metaverso. Muitas empresas apostaram no metaverso e quebraram. Por quê? Porque ainda não é o timing. Então, quem criar provavelmente os metaversos daqui uns 3, 4, talvez 5 anos vai se dar muito melhor do que quem está criando hoje. Uhum. Porque não existe ainda equipamento bom o suficiente, não existe o lado sensorial tão sofisticado ainda. Claro. Porque quando a imersão for completa, a pessoa entrar dentro de colocar um aparelho de realidade virtual e ele se sentir lá dentro de verdade, o jogo muda. Uhum. Mas quanto tempo vai levar para esse equipamento ficar pronto? 2, 3 anos? Não é tanto. Mas quem está investindo hoje pode quebrar até lá. Pode não ter fôlego financeiro para chegar lá. O Brasil não chega nesse ponto.
Dificilmente. Essas teses mais no estado da arte e da tecnologia, hoje, via de regra, quem puxa é Estados Unidos, China e Israel. Uhum, São os que estão na fronteira ali. entendi. Para a gente achar, né, o Juliano Dutra nas redes, para a gente, né, contactar todos esses mecanismos de mentoria que ele proporciona, como é que a gente faz? Minha rede é @Juliano Dutra. Eu estou no Instagram, preferencialmente. Em breve eu vou começar mais forte no YouTube, canal mais forte, com conteúdos mais profundos, muito em breve. Por hora vocês me acham no Insta. Coisa boa. Galera, como eu falei para vocês, a gente está mapeando, tá perseguindo o Juliano desde cedo, né? Tua palestra foi de manhã, né? Foi. A gente está perseguindo ele desde a manhã para conversar, porque a gente tinha certeza que vinha um conteúdo muito bacana. Queria te agradecer muito pelo teu tempo, né? Dizer que foi uma honra ter te recebido aqui. Isso é assunto que rende mais né, um caminhão de conversa. Tomara que a gente tenha a oportunidade de ter outros bate-papos aí como esse. Estando por Brasília, a gente está por aqui com certeza. Muito Te obrigado. agradecer tua presença, né? Agradecer a tua disponibilidade de tempo. E para você que acompanhou a gente até agora, continua sentadinho, porque a gente ainda tem muito assunto bacana, muito assunto relevante para trazer. Vou te fazer um convite, tem um QR Code aqui na tela, dá uma clicadinha aí, acessa o canal, acessa o nosso conteúdo, compartilha esse conteúdo, porque tem outras entrevistas também muito bacanas que já foram feitas, tem mais material chegando por aí. E não esquece, essa transmissão está sendo uma parceria do Papo no Set com a Live em Casa e a gente daqui a pouco está voltando. Vamos dar uma chegadinha lá fora para ver o que está acontecendo por lá e daqui a pouco a gente volta.